Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, sabadão com notícias muito relevantes para poder passar aí para vocês. Portanto, me acompanhem até o final. A gente vai falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama, jogador renovando o contrato, outro jogador podendo deixar o Vasco da Gama por conta de uma proposta aí milionária. Vamos falar bastante aqui sobre a mudança na tabela com relação à sexta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e o jogo de amanhã, hein? Um jogo de polêmica, onde o Vasco da Gama vai a Conselheiro Galvão às 15h30 da tarde, desumano. E a gente vai falar aqui muito sobre a nota forte que a Força Jovem lançou na sua rede social. E ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco fez uma troca aí com o Internacional. A gente vai repercutir esse assunto do novo reforço que está chegando no Vasco da Gama. Fizemos uma bela live aqui ontem falando com o grande benemérito Dr. Itamar e também com o Sérgio Frias. E olha, meus amigos, Sérgio Frias reiterou apoio incondicional a Levinciano. E outra coisa, ambos cravaram aqui, tanto o senhor Itamar quanto o Sérgio Frias, que a SAF não passa pelo Conselho Deliberativo. E a gente vai falar muito aqui sobre a AGE, a coleta que está acontecendo neste momento em São Januário. Então, meus amigos, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e, por favor, ative o sininho. Sem enrolação para o vídeo não ficar longo. Bom, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, ontem a assessoria de imprensa do Vasco divulgou que o jovem Marlon Gomes renovou o contrato com o Vasco, fica no clube até 2024. Bom, se o Marlon Gomes renovou o contrato, a gente pode perder um jogador aí, que é o Andrei Santos. Hoje a gente tomou conhecimento que o Grupo City vem com força aí para levar esse atleta do Vasco da Gama. Na última semana, o Barcelona fez uma sondagem através do seu representante aqui no Brasil, que é o Deco, né? E o jogador aí que a multa rescisória dele é de 300 milhões de reais. O Vasco não vai vender por esse preço, mas a gente espera aí que o dinheiro seja usado aí com dignidade. Chegando uma proposta, não vai dar para poder segurar o jogador. Bom, a diretoria do Vasco ontem quitou os salários do mês de dezembro, férias e 13º. Esse dinheiro veio aí da receita do acordo com o Ministério Público do Trabalho. Os dois alvarás ontem foram liberados e o Vasco quitou. Eu tomei ciência aí que os jogadores que deixaram o Vasco da Gama não receberam. Então a gente precisa pontuar isso aí. Bom, houve uma alteração aí na tabela do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A sexta rodada, o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo vai acontecer no Maranhão.
lá em São Luís. Vai ser uma festa do povo maranhense que é apaixonado pelo Vasco da Gama. Até mandar um abraço pro meu amigo Danilo e pro DG, que tem canal aqui no YouTube, ambos grandes vascaínos, e o Vasco vai receber R$ 500.000 para colocar o jogo lá em São Luís. A gente vai fazer a cobertura ao vivo quando chegar a sexta rodada. E amanhã, meus amigos, Vasco da Gama e Madureira. O Vasco finaliza sua preparação no dia de hoje. Partida polêmica lá em Conselheiro Galvão, às 15h30, um horário muito complicado. E é o seguinte, o Zé Ricardo vai poupar aí alguns jogadores. Isto mesmo, a gente vai ver uma escalação muito diferente. O Zé Ricardo, para poder evitar lesões, ele vai fazer alguns testes aí com algumas peças que ele tem no banco de reserva. O treinador já havia anunciado aí que Luiz Cangá seria titular nesta partida após o Vasco ter vencido a equipe do Nova Iguaçu por 3-2 no meio de semana aqui em São Januário. A gente pode ter aí novidades no ataque do Vasco da Gama. O Raniel tem grandes chances aí de ser poupado. O jogador disse que não conseguiria, né, dar sequência aí, uma sequência muito grande por conta do período que ele ficou inativo ano passado. Se tem uma expectativa também com relação a Nenê, porque Nenê é um jogador que tem 40 anos de idade. E é o seguinte, dois desfalques aí a gente já sabe que a gente vai ter: Vitinho e Yuri Lara, certo? Esses jogadores não estarão relacionados. Mas é o seguinte, meus amigos, vamos aguardar o treinamento de hoje para a gente, na parte da tarde, trazer o time do Vasco da Gama. Bom, com relação à situação aí envolvendo reforços, ontem o Vasco da Gama encaminhou aí um acerto com o Internacional. O Bruno Gomes vai para o Internacional e o Zé Gabriel vem para o Vasco da Gama. E eu pergunto para vocês, o que vocês acharam dessa troca aí? O Bruno Gomes vai para o Internacional de forma definitiva, e o Vasco vai ter um percentual aí nos direitos econômicos do Zé Gabriel. Bom, meus amigos, com relação à nota da Força Jovem, a Força Jovem fez uma nota muito forte, repudiando aí o horário do jogo entre Vasco da Gama e Madureira. Inclusive, a Força Jovem falou que não estará presente lá em Conselheiro Galvão para evitar tumulto aí, porque o jogo entre Flamengo e Fluminense vai acontecer aí às 4 horas da tarde, e os estádios, né, do Madureira e do Botafogo, o Engenhão, onde acontecerá o Fla-Flu, são muito próximos aí. Então é o seguinte, manifestação aí da Força Jovem, que cobrou a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol para não colocar mais os jogos nessa hora aí. Então é o seguinte, isso também passa pela diretoria do Vasco, que não tem representatividade nenhuma na FERJ. Mas parabéns aí à Força Jovem pela iniciativa e pela cobrança. Bom, com relação à situação da SAF aí, ontem a gente teve o Sérgio Frias e o Dr. Itamar aqui no nosso canal, e eles cravaram: olha, Laureano, essa SAF não passa pelo Conselho Deliberativo. A gente vai ficar aqui na expectativa, e a gente teve aí o Sérgio Frias reiterando o seu apoio a Luiz Roberto Levinciano. Então já pensou? A gente pode ter aí o Levin como presidente e o Frias como vice. Pô, seria uma dupla formidável para o Vasco da Gama. Quem sabe?
E é o seguinte, galera, sobre a AGE, está ocorrendo neste momento, vai até as 14 horas, lá em São Januário, a coleta das assinaturas da AGE, certo? Muitas pessoas comparecendo, movimentação boa, graças a Deus. A gente tem aí algumas assinaturas que ainda estão pendentes. Então, gente, por favor, resolva essa situação. A gente vai aí, se Deus quiser, no mês de fevereiro, conseguir essas assinaturas para destituir Jorge Salgado da presidência do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por assistir esse vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!